a mais uma edição do Arena do Marketing. Hoje nós vamos conversar com o Abel Reis, CEO da Dentsu Aegis Network, que é um dos maiores conglomerados das agências de marketing do mundo. E aqui à minha esquerda o Rafael Camanho, que é professor do curso de Publicidade e Propaganda da SPM. E hoje vamos falar sobre Big Data e transformações aí da era digital. Bem-vindos, boa tarde. Bom, Abel, enfim, você vem aí de uma história muito digital, né? E hoje, sempre foi muito digital. Conta pra gente, assim, como é que essa era digital está transformando o mercado da propaganda? Quer dizer, a propaganda está virando uma ciência exata, assim, com tantas ferramentas e métricas. Bem, primeiro, boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Veja, eu acho que digital, a gente pensar nisso como um conjunto de tecnologias, de técnicas, né, que tem várias apresentações e embalagens, né, está mais do que transformando especificamente uma indústria da comunicação e mídia, está transformando a vida das pessoas, né? A gente vive diferente, se relaciona diferente, consome diferente, talvez ame diferente em função das possibilidades, né, de linguagem e das possibilidades criativas que os meios digitais nos propiciam. Quer dizer, dito isso, é inevitável que propaganda, mídia, de alguma maneira incorpore, né, embarque, né, e tire todo o proveito dessas técnicas e dessas possibilidades para a comunicação das marcas. No final do dia, marcas querem se conectar a pessoas, né? E evidentemente hoje a conexão entre marcas e pessoas passa pelo digital e cada vez mais pelo digital. Mas em termos do ofício em si, né? Quer dizer, está virando uma ciência exata, quer dizer, não dá para fazer propaganda sem entender de Big Data hoje. Veja, o que eu acho que aconteceu com a propaganda, com a mídia de uma maneira geral, é que essa é uma indústria que se basicamente desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos on top ou por cima da indústria da tecnologia da informação. Essa é a grande verdade. Então, o que isso significa? Isso significa que a dinâmica da nossa indústria de mídia e comunicação, ela está estritamente ou de uma maneira muito próxima, conectada à própria dinâmica de evolução, a própria dinâmica de negócios de uma outra indústria que é essa tecnologia, que é essa indústria da tecnologia da informação. Dito isso, eu não te diria que propaganda está se tornando uma ciência exata, mas eu te diria que a boa propaganda cada vez mais deve fazer um bom uso das ferramentas e dos recursos que são originados e tradicionalmente disponíveis na chamada indústria da tecnologia da informação. Os bancos de dados, as linguagens de programação, os métodos estatísticos, os métodos matemáticos, todos esses recursos que tipicamente são vistos como pertencentes a um mundo mais nerd, digamos assim, né? A um mundo mais dos tecnólogos, ele passa a ser indispensável como ferramenta de expressão para os criativos e para os publicitários. Isso sim é verdade. Agora, eu não te diria que isso exclui a criatividade, ao contrário. O que eu acho que o nosso desafio é como é que os criativos podem, do ponto de vista da linguagem, né, tirar proveito do potencial das ferramentas, do potencial das técnicas, para se conectar melhor ao coração e às mentes dos consumidores. E você acha que faz-se bom uso dessas ferramentas no mercado? Olha, eu acho que é um processo de aprendizado. De novo, se a gente entende que a indústria da comunicação, mídia e comunicação, ela está operando em articulação com a indústria da tecnologia da informação, no final do dia, todas as mudanças que ocorrem de um lado refletem no outro. Significa que a linguagem, ou a tecnologia, ou o sistema operacional que é dominante num determinado momento,
em 2 anos pode estar completamente superado. Então, não dá para dizer que você aprende e que não precisa aprender de novo. Dali em diante é simplesmente aplicar o que você já domina. Na verdade, você tem que reaprender muito frequentemente, todos os dias, talvez seguindo a lei de Moore, talvez aprendendo a cada 18 meses, não é? Porque as mudanças nas plataformas, nas tecnologias, elas impactam o que é possível do ponto de vista criativo do lado da publicidade. Então, assim, acho que a gente nunca vai parar de aprender e a gente nunca vai parar de evoluir. E talvez o melhor fazer é ter consciência disso e se equipar com o modo de pensar adequado para seguir em um permanente aprendizado. Eu acho que tem um ponto que o Abel colocou, que eu concordo bastante, que é quando a gente pensa na atualização, né? Então, às vezes eu falo para os meus alunos, né? Um aluno meu começou a trabalhar em agência e falou: eu tenho a sensação, professor, que eu cheguei quando a balada está acabando. Porque eu via Mad Men, né, e achava que ia entrar lá. E na verdade, ele falou, publicitário hoje tem que trabalhar muito, porque você não pode parar de se atualizar. Então, um exemplo, o modelo de redes sociais, como exemplo. As agências montaram áreas de conteúdo muito grande para produção de conteúdo, aquela agenda de post, Facebook diária para um monte de marca, e quase virou um jornal, né? Tinha áreas de 20 jornalistas, né? E aí, de um dia para o outro, o Facebook começa a mudar o alcance orgânico, né? Que é o quanto que a gente impacta sem pagar o usuário. Então, se o empreendedor, né, que é o dono da agência e todo mundo em volta não ficar o tempo todo acompanhando isso, você fica para trás muito rápido. Eu acho que eu concordo com o Abel nisso. Nunca vai estar bom. A sensação que quem trabalha com tecnologia é sempre essa, sabe? A hora que você aprendeu, sai o 1.1, depois 1.2 e não para. E a gente vai ter que se acostumar a viver com isso. Chega um ponto que essa ferramenta vira commodity, né? Sem dúvida nenhuma. A ferramenta vira commodity, você tem que buscar diferenciação, você tem que se reinventar de novo. Mas acho que você tocou num ponto, Rafael, muito interessante, que é um bom exemplo de quão dependente a indústria da mídia de comunicação se torna dos players de tecnologia. Quando um Facebook decide mudar o seu algoritmo, ou quando o Google decide mudar o seu algoritmo, a gente pode imaginar o impacto que isso causa nas decisões de investimento de mídia dos anunciantes das agências? É enorme, brutal. Enorme, brutal. E um impacto também que afeta não apenas o investimento em si, mas eventualmente afeta métodos e processos no interior da agência. Potencialmente pode afetar. Isso só para reforçar o ponto de que, assim, de fato, em algum ponto do tempo, a indústria de mídia e comunicação perdeu o controle da sua própria evolução e da sua própria obsolescência. Essa é a grande verdade. Então, o nosso desafio é o aprendizado permanente, o acompanhamento permanente e o diálogo permanente com os grandes influenciadores e os grandes players que no final do dia jogam o destino do que vai estar na mão do consumidor e como o consumidor vai ter acesso à informação, conteúdo e serviço. Sim. Então, enfim, eu acho que a sensação que o teu aluno teve, né, de que a festa acabou, a festa está começando. Né? Agora, é uma festa, só que é uma festa com, digamos assim, participantes, né, frequentadores, muito diferentes do que eventualmente era o usual há 30, 40 anos atrás. E isso para não falar no tema do conteúdo, né, que entra aí dentro, não falar no tema de como as consultorias de negócio estão ingressando nessa mesma festa, né, a partir do ponto de vista ou do ângulo que tradicionalmente trazem para o mercado. Então, de fato, a balada está começando. Então, como se tornar relevante para as marcas, né? Se tornando consultor, provendo conteúdo? Quer dizer, qual é o papel da agência? Veja, eu acho que as marcas, os anunciantes, os investidores estão em busca de previsibilidade. Então, acho que o jogo das agências deve ser um jogo de conseguir não apenas manejar as decisões de investimento, mas conseguir dar o rumo adequado para as movimentações, para as decisões de marketing e mídia dos anunciantes. A agenda através da qual você vai influenciar as decisões de negócio, produto, investimento das marcas nos próximos anos, passa por um pensamento,
um conjunto de disciplinas e de processos diferentes do que eram os usuais há 25 anos atrás, né? Então, eu acho que o nosso desafio enquanto agências, né, de fato, é incorporar as capacidades, incorporar os talentos, novos processos que sejam capazes de colocar a agência diante do anunciante, não apenas como alguém que pensa a mídia, mas como alguém que pensa comportamento de consumo. Não apenas um player que pensa o anúncio, mas um player que pensa o produto, que colabora no sentido de pensar o desenho do produto, o desenho do serviço, para que ele faça sentido para o consumidor. Então, verdadeiramente, o papel das agências e a busca pela relevância passa por uma agenda muito distinta e que é, no final do dia, uma agenda que mistura o que a gente tradicionalmente entende como design, o que tradicionalmente a gente entendia como consultoria e o que a gente também entende como propaganda nos dias de hoje. Se a gente fizer esse combinado com um ingrediente fundamental da equação, que é criatividade, provavelmente a gente vai ter uma avenida de trabalho, de oportunidades pela frente, muitas décadas adiante com as marcas. A criatividade segue como uma questão central, quer dizer, não importa quantas empresas de tecnologia você compra, enfim, é saber fazer uso disso e no final cai na criatividade. Eu acho que o ponto da criatividade que a gente está falando aqui eu vou dar o mesmo ponto de vista do Abel, só que de um outro ângulo, tá? Do ponto de vista de planejamento e de comunicação. Então, eu fui planejador de comunicação em agência por 10 anos e eu dou aula de planejamento hoje. E o que eu falo muito para os alunos é qual que é o papel do planejador, né? É nexo, achar nexo. Então, uma coisa que há 20 anos atrás, se você estudar e for ver a publicidade, o que acontecia? Muitas vezes a publicidade, né? Ela era bonitinha, fofinha, mas ela não tinha muito a ver, às vezes, com a marca, né? Ela tinha um jingle que pegava na cabeça. Hoje, o que está acontecendo? A agência boa, ela consegue entrar no modelo de negócio. E para fazer isso, ela precisa entender o propósito. Então, tem agências rediscutindo o propósito da empresa. Tá? Então, se você pega e olha, tá? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com a Netshoes. A gente fez um trabalho de branding com eles, bem legal, eles acharam o propósito e aí você entra no negócio dele. Quando você acha o propósito e acha o nexo, você vira central para aquela empresa. Você começa a criatividade, ela tem que estar alinhada ao propósito da empresa. Tá? E, obviamente, o que está acontecendo do meu ponto de vista é que a gente está tendo um trabalho de... Para mim está antagônico porque o digital ele tem aquela visão do curto prazo, né? Só que ao mesmo tempo, as agências estão precisando se aproximar e esse trabalho de achar o propósito ele é mais longo. E eu queria botar até um dado na mesa que eu acho legal para a discussão, que quanto que esse investimento nesse propósito, nessa visão de futuro, ele é muito alto. Eu estava vendo o Magic Band da Disney, não sei se vocês sabem, aquela pulseira que ele é o tracker, né, que ele usa meio de pagamento. Eles montaram um plano de tecnologia mais criatividade em cima daquilo. Tem tudo a ver com marketing de relacionamento. Eles vão coletar dados de pagamento, onde a pessoa está no parque. Eles querem distribuir, por exemplo, os personagens no parque de acordo com esses dados, né? Então, super estatístico. O investimento foi $1 bilhão no Magic. Então, se a gente for pensar... Foi produto de uma agência. Foi um pensamento da Disney. Isso. E aí eles, obviamente, estão começando a desdobrar. Eu acho que isso tem a ver com esse nexo que o Abel colocou, né? Você colocar a criatividade junto com tecnologia e tal, e a gente vai começar a ver mais isso, tá? Então, só para finalizar, eu acho que a gente vai... Eu vi uma palestra uma vez do Google, eu achei bem interessante, o ponto de vista dele ele falou que a publicidade era um quadro e agora virou arquitetura. O que ele quer dizer? Era beleza, agora é beleza mais plataforma. As empresas precisam começar a pensar plataforma de comunicação. Se a empresa não pensa plataforma, ainda fica pensando só no vídeo de 30 segundos, não quer dizer que ela vai parar de vender. O vídeo é importante e vai continuar existindo, eu acho. Mas ela vai acabar perdendo espaço para quem começar a montar essa plataforma. Mas os ad blockers aceleram esse movimento? Quer dizer, de você ir para o conteúdo, se tem... Quer dizer, como é que você vê o fenômeno dos ad blockers? Veja, eu acho que os ad blockers, eles nos ajudam a lembrar quem é que está no comando. O consumidor está no comando. Essa é a grande verdade. É fato também que será um desafio para os publishers, para as agências, criar condições para que
os consumidores se interessem mais pelo conteúdo e pela experiência que a gente está propiciando a eles do que pelo mecanismo de ad blocker que está colocado. De novo, eu acho que a gente vai, com o auxílio da boa criatividade e da engenhosidade, dessa aliança entre criatividade e tecnologia, a gente vai encontrar soluções e meios para conectar e engajar o consumidor. E os ad blockers não serão um obstáculo. Há também que considerar que o ad blocker, ou os ad blockers, eles também deverão enfrentar questões de natureza regulatória mercado a mercado. A China mesmo agora está tomando algumas medidas drásticas no sentido de inibir ou coibir mesmo o uso do ad blocker. Por outro lado, a gente sabe que os publishers naturalmente têm no ad blocker um inimigo da monetização, né, da sua oferta de conteúdos e serviços. E tudo isso pode trazer bastante burburinho, bastante ebulição do ponto de vista regulatório mercado a mercado. É difícil bloquear, né? Quer dizer, quando você bloqueia um, sempre vai alguém inventar uma outra forma. Veja, é difícil bloquear, tem sempre as exceções, não é uma coisa que é absolutamente, digamos, intuitiva e natural para um consumidor. E, por outro lado, há sempre meios pelos quais, criativamente, publishers e agências podem propiciar acesso a conteúdos e experiências mais ricas, se e somente se o ad blocker não estiver ativado. Então, é possível, de fato, encontrar caminho que faça sentido para todos os players. Ou oferecer, que nem o YouTube, um conteúdo premium, que aí você paga e esse conteúdo não tem por anúncio. exemplo. Quer dizer, o próprio veículo oferecendo uma alternativa. Com certeza. E também eu sempre acho que, nunca fui cético em relação a isso, que acho que a evolução natural do ponto de vista de consumidor, do acesso a conteúdo e serviços de boa qualidade, é que as pessoas paguem por isso. Acho que esse é o caminho natural. E repare, a gente vive hoje um mundo de abundância de informação, de conteúdo, de serviços, mas ao mesmo tempo a gente vive talvez uma relativa escassez de qualidade, confiabilidade e reputação. Então, na hora que você conecta a expectativa que os consumidores em amadurecimento passam a ter por qualidade e reputação, na hora que você alinha isso com a possibilidade de ofertar conteúdos, serviços e experiências diferenciadas pelo lado dos publishers e marcas, provavelmente em algum ponto a gente vai encontrar um equilíbrio em que digamos assim, esse jogo de interesses seja equacionado. Eu queria colocar uma pergunta, ver seu ponto de vista, Abel. Às vezes isso entra em pauta durante a aula, né? Os alunos, eles usam adblocker, e eu acho que é mais engraçado, né? Publicitário que usa adblocker. Mas, e assim, eu falo a mesma coisa que você falou, eu falo adblocker, é o consumidor falando, para, não aguento mais. Está excessivo. Está excessivo. E eu acho que tem duas coisas, para mim, do meu ponto de vista, que podem ajudar a passar essa barreira, além do conteúdo pago. Formato e segmentação. Tá? Porque, por exemplo, eu usava adblocker e parei de usar. Né? Por quê? Porque eu preciso ficar bem em publicidade. O que eu percebi? Eu fiquei um tempo, 6 meses usando. O Facebook, por exemplo, melhorou muito a segmentação. E o que comecei a sentir foi isso. Eu falei, nossa, começou a aparecer para mim publicidades de interesse. Então, por exemplo, estava estudando usabilidade, então apareceu o curso de UX. Né? Estava estudando mídia no Google, apareceu conteúdo e-book para aprender a fazer SEO. Então, quando começa a ter essa relevância, o usuário para. É que eu acho que, assim como todo o processo de comunicação, a gente ainda está aprendendo a segmentar e achar o formato ideal. O que eu acho que o serviço que o Abel colocou em formato de conteúdo, eu acho muito interessante a área B2B, né? Eles trabalham muito com e-book, baixa esse infográfico, que eu acho um jeito legal de você passar essa barreira. Agora, o difícil é achar esse caminho para o B2C, né? Como é que, por exemplo, uma Procter, uma Unilever, vai conseguir entregar um conteúdo para esse usuário de maneira segmentada, então sabendo que ela é uma mãe, que ela tem 2 filhos e que ela gosta de um parque no final de semana. Hoje, com dado, você começa a captar esse tipo de coisa. Eu acho que vai começar a caminhar para esse tipo... Eu acho que o adblockers, se a gente fizer um trabalho direito, não acho que vai diminuir muito, mas eu acho que as pessoas vão começar a sentir um pouco mais relevantes, porque aquele modelo da TV de interrupção
né? Então você está vendo o filme, o assassino corta, né? Compre, você fala, putz, né? Que o YouTube, eu acho que começou a aprender também uma maneira legal de fazer. Eu acho que é isso, a gente vai ter que achar um modelo da publicidade não ser tão interruptiva, e isso é difícil. E que essa interrupção acontece no YouTube, tem uns vídeos mais longos que aparece comercial no meio. Eu acho que a experiência dos adblockers, e eu acho que essa inquietação pelo tema do adblocking, eu acho que ela vem muito pela qualidade de experiência que você tem no consumo de conteúdo e serviços no celular. Eu acho que o celular, ele é definitivamente um meio, uma tela na qual a presença desenfreada e pouco padronizada da publicidade, ela pode causar um grau de transtorno e de irritação no consumidor que faz você reagir imediatamente. Puxa, será que o meu mundo não podia existir sem essa quantidade de anunciantes, não é? Pop-ups. Sem dúvida. Então, acho que é um pouco daí que vem o ponto. E aí eu acho que as entidades do setor, mercado a mercado, elas vão encontrar soluções para isso, né? Eu acho que é um pouco consequência do momento de maturidade que a gente está nessa agenda, né? Esse é um aspecto. Eu tendo a concordar, sim, que de fato, a propaganda e a comunicação informada por dados, né, sensível ao perfil do navegante, né, ou do usuário, do consumidor que está diante da tela, é uma forma de você contornar esses efeitos, né, e contornar esse transtorno e efetivamente ser útil para quem está do outro lado da tela. As marcas têm muita clareza disso. As grandes marcas globais têm investimentos importantes, e a Procter, que você citou casualmente, é uma dessas marcas, tem investimentos bem significativos na construção de uma plataforma proprietária de dados, que venha a servir à sua comunicação, porque no final do dia, a Procter, ao comprar mídia que é veiculada através dos publishers, ela está comprando mídia para falar com uma audiência que ela já pode ter capturado, armazenado e mapeado nos seus databases. Isso significa que ela pode se comunicar melhor através desses mecanismos. Isso é verdade para a Procter e para muitas outras marcas. Então, acho que a personalização do conteúdo, dos serviços, da experiência de comércio eletrônico, enfim, ela é com certeza um atenuante para esse elemento. Muito embora a gente sempre vá ter na agenda da conversa do setor, da indústria, o tema da propaganda interruptiva e, portanto, de vamos bloqueá-la ou não. Mas e a questão da privacidade das pessoas? Você acha que esse assunto vai crescer? Eu acho que esse assunto está crescendo, né? Quer dizer, no Brasil, em particular, o assunto deu uma reaquecida recentemente. Enfim, talvez o momento político e econômico do país não propicie, digamos, que essa discussão venha para a tona, né, da maneira como eventualmente já deveria, mas isso é alguma coisa que as entidades do setor no Brasil vêm endereçando. E é fundamental para que a gente não acabe dando um tiro no pé, ou seja, o extremo da personalização não pode ser a completa falta de privacidade, a impossibilidade do consumidor bloquear, controlar ou, enfim, eliminar o acompanhamento, né, da sua atividade nos meios digitais. Isso é uma coisa que tem que ser, tem que alcançar um patamar de solução no mercado brasileiro em que você possa a qualquer momento habilitar ou desabilitar enquanto consumidor o tracking das suas atividades. E a gente está nessa direção. E a gente está nessa direção, não tenho dúvida nenhuma. E novamente, repito, acho que é um processo natural de amadurecimento da indústria. Mas quando você permite dar isso ao consumidor, isso não vira um pouco um ad blocker, quer dizer, não pode acabar inutilizando essas ferramentas de personalização? Volta ao ponto da relevância, né? Ou seja, se o consumidor percebe que o fato dele estar bloqueando tudo, ou bloqueando muito, e não dando acesso a informações que são relevantes para oferecer conteúdo, serviço útil, rapidamente ele tomará a decisão de reverter e nos permitir, enquanto marcas, estabelecer o diálogo em bases de privacidade mais toleráveis, não é? É inevitável que você precise de mais informação
sobre o seu interlocutor para você falar as coisas que fazem sentido para ele. Então, não será diferente na propaganda, mas, novamente, acho que as marcas, isso só faz acentuar nas marcas, nas agências, nos estrategistas e planejadores de comunicação, a necessidade de pensar um modo de se conectar à mente e ao coração do consumidor que dê sentido à vida dele. Isso é conteúdo. Por exemplo, isso é serviço que encanta, isso é serviço que engaja e faz com que as pessoas se emocionem ou se motivem a estar com você. Se a gente quiser chamar isso de um grande conteúdo com C super maiúsculo, que seja assim. Mas isso é essencial. Quer dizer, então, isso reconecta o tema da criatividade. Quer dizer, o que significa o conteúdo que apaixona? O que significa a experiência que encanta? Significa um insight criativo traduzido nos meios técnicos que faz as pessoas quererem estar com você diante das suas propriedades, comprando, compartilhando, co-criando e tantas outras. A publicidade segmentada, dirigida, que você vê na timeline do Facebook e tal, ela é muito... É um produto, ela é muito... Ela não é construção institucional de marca, né? Ela é uma coisa muito de venda, muito pragmática, não? Você diz no timeline, por exemplo, do Facebook, para pegar esse exemplo. Veja, talvez o timeline do Facebook não seja o lugar onde você deva propiciar uma experiência plena para o seu consumidor. Talvez você precise ter as suas próprias propriedades, talvez você precise usar uma abordagem mais 360, em que você conecta o ponto de venda físico, a experiência no digital, um evento, conteúdos em múltiplos outros formatos que vão além daquele caixotinho do timeline. A segmentação, ela é mais para essa coisa de curto prazo, para uma oferta, e a construção de marca se dá em outro espaço, ou você usa a segmentação para a construção de marca também? Tem duas coisas, tá, sobre o que a gente está falando. A primeira, em relação à privacidade, eu acho que, como o Abel colocou, se você mostra o propósito daquilo para o consumidor, ele vai aos poucos deixando, né? Eu gosto muito de usar o exemplo, eu falo sobre isso em sala, eu uso o exemplo do cartão mais do Pão de Açúcar. Então, quando ele surgiu, então, você ia no caixa, você passava o produto, você você botava o CPF e não acontecia nada, né? E as pessoas, aos poucos... Só que aí o Pão de Açúcar corrigiu. Hoje, quando eu vou lá, eu quero falar, porque tem proposta, ele manda uma mala direta segmentada para mim, né? Tem na gôndola o desconto que foi que você colocou. Então, quando eu mostro para ele por que ele está recebendo aquela informação. Outra coisa que às vezes algumas empresas eu acho que erram um pouco é que na sede de pegar informação, pede muita informação rápido. Um outro exemplo que eu coloco é, por exemplo, na porta da SPM, que ficam aquelas pessoas com revista, né? Dá aqui seu cartão de ideia, mesma coisa. Então, quando você vai ter a primeira interação com o seu usuário, você precisa pegar o CPF dela, por exemplo, você precisa pegar se ela tem filho, ela não te conhece. Agora, nome e e-mail, tudo bem, ele joga para a caixa de spam. Então, acho que tem meios de você ir construindo confiança. Eu acho que o que a gente está falando aqui é um pouco de confiança. O segundo ponto que você colocou, aí é o meu ponto de vista, tá? Onde a gente fala de branding e varejo ou performance, para mim isso está virando uma coisa só para as marcas. Elas não tem mais sentido você ficar pensando coisas totalmente quebradas. Eu acho que é uma experiência 360, onde a marca ela precisa entender, tá? Tanto que está surgindo muito curso de branding e performance. Tá? Do meu ponto de vista, o que aconteceu? Como o usuário tem muito acesso à informação, aos poucos, aquele lado intangível da marca, então a Coca abre a felicidade, o McDonald's, isso está aos poucos ficando deteriorado, porque ele viu lá Coca, ele abre o Facebook, vê lá, putz, Coca faz mal, por exemplo. Então, esse lado intangível está precisando descer um pouco para o tangível de novo. Tanto que você vê marcas muito fortes, são marcas que entregam produtos fortes. Se você pega a Apple, Harley, o produto está ajudando a construir a marca mais do que nunca. Mas então a comunicação está deixando, essa comunicação do intangível, do aspiracional, ela está dando lugar a uma comunicação mais... Acho que ela não está dando lugar, ela está ficando complementar. Eu acho que antes a gente dividia em duas caixinhas. Isso. A institucional e a de produto, né? Eu já vi agência que separava, entendeu? Tinha pessoa que atendia a mesma marca. Às vezes é outra agência. Criativo de varejo, criativo de marca. Mas definitivamente eu acho que o digital está superando essa clivagem, essa separação.
A gente internamente lá na Dentsu Aegis Network, a gente usa muito a ideia do brand commerce, ou seja, a ideia de que a experiência da marca e a experiência transacional estão convergindo. E novamente, não que isso... é brand commerce? É exatamente isso, ou seja, o que a gente tradicionalmente chama como o branding, né, ou a construção da marca, ou a experiência da marca, em algum momento parecia um universo mais nobre, puro, neutro, né, e separado da coisa mais hard sell, do varejo, do preço, do ponto de venda. E o que a gente percebe é que quando a gente vai para o mundo digital e para o grande mundo do que é advertising nos dias de hoje, esses limites já não são muito claros, né? Então, há uma natural convergência em que você vê conteúdo e comércio, marca e comércio, ocupando, de alguma maneira, quase se misturando, né? E isso, novamente, não começa ou termina no digital. Um ponto que você estava colocando, não, mas então quer dizer que começa no Facebook e vai para algum outro lugar? Não começa nem termina no timeline, seja do Facebook, ou do Twitter, ou de qualquer outra plataforma. Na verdade, passa por os múltiplos espaços em que você encontra o consumidor. Agora, uma coisa é verdade, em qualquer um desses espaços o consumidor estará equipado com um celular. E isso é muito importante. Isso significa que a convergência da marca, do conteúdo e da transação, ela pode ser empoderada ou talvez mesmo viabilizada, só poderá ser com e através da comunicação pelo celular, pelos meios móveis. A gente está falando do celular porque é a principal encarnação de mobilidade hoje, né? Mas se o meu óculos tivesse poderes, talvez ele. Se o meu relógio tivesse poderes, o meu relógio também. Então, eu acho que essa coisa mais difusa faz parte do jogo em que não tem mais o varejo versus a marca. Tem de fato a convergência. Um exemplo de um case de brand commerce? A gente tem vários exemplos. No Brasil tem um exemplo que a gente gosta muito, que é o exemplo do Fiat Live Store, quando a gente criou uma iniciativa que foi premiada em Cannes, inclusive, como Cyber Lion em inovação, em que a gente tinha o desafio que era como é que eu posso mudar a experiência de falar de carro no digital, que é muito confortável, né? Você está diante de uma tela sentado em casa, com os filhos ao redor, né? E todo mundo podendo escolher a cor. Como é que eu consigo conciliar essa experiência com a experiência mais efetivamente sensível e tangível do ponto de venda, né? Ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens. E a gente criou o conceito de uma loja ou de um espaço na internet em que você, num ambiente muito bem projetado, tem o carro apresentado nos seus mínimos detalhes, em tempo real, por um profissional de vendas. E esse profissional de vendas, através da sua tela de computador, no conforto do celular, te dá todos os detalhes que você quiser. E se você quiser fazer configurações particulares, que só consegue fazer no digital, você também poderá fazer. Ou seja, é comércio, é transação? Claro que é. É experiência de marca? Também é. Não dá para dizer onde é que está esse limite. Agora, uma coisa é você ver, é uma maneira diferente de você vender carro. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Você sabe qual foi o maior desafio desse projeto de brand commerce do Fiat Live Store? Não foi a parte tecnológica, não foi a parte da experiência do usuário, foi o profissional que estava apresentando o carro. Nós tivemos que, a primeira turma de profissionais que apresentavam o carro eram alunos de estudantes de teatro. Porque a dinâmica de apresentar um carro num ambiente integrado de brand commerce para o consumidor do outro lado da tela não podia ser uma coisa chata, cansada, apressada. Tinha que ser uma coisa que de fato desse gosto, né? Uma coisa quase que teatral, uma coisa quase que dramática, porque isso trazia um colorido especial à apresentação do veículo que você não tinha nem na coisa fria da interface UX, né? E também você não necessariamente encontrará com o vendedor no ponto de venda, porque a gente sabe que a vida do vendedor do ponto de venda não é exatamente fácil.
não é? Então, na hora que a gente conciliou isso, a gente encontrou uma linguagem. Uma linguagem que integrou a marca com o conteúdo, com a experiência e com um objetivo muito final, que é vender um carro. Mas e onde funcionou melhor, quer dizer, tirando o reconhecimento de Cannes e tudo, mas teve mais efeito de marca, no sentido de que, olha, a Fiat está fazendo uma coisa inovadora e tal, ou resultado de venda? Eu vou te dar um resultado de vendas que eu estou autorizado a dar para você, que foi, nos 2 anos em que a operação teve disponível, 70% dos leads ou das visitas da Live Store resultavam no test drive. Pouco mais de 70%. E por que não se continuou? Por uma questão de investimentos. Assim, houve uma repriorização de investimentos da Fiat Chrysler no Brasil e a experiência foi pausada. Provavelmente vai ser retomada em algum momento, com outro formato, com uma outra linguagem possível, mas é um belo exemplo de como você, ao conciliar os 2 mundos da marca e do commerce, da marca e da transação, o mundo do virtual com o mundo do físico, né? Você pode encontrar oportunidades únicas, né, de se conectar ao seu consumidor. Mas isso, quer dizer, as marcas, como é que isso está na prática? Porque as marcas ainda dividem muito as suas contas entre diferentes agências, tal. Quer dizer, como é que você vê? Quer dizer, tem umas marcas pioneiras que entenderam que não há mais divisão entre varejo institucional, estamos caminhando para isso. Em que ponto estamos? Está ainda nos líderes mais inovadores? Olha, veja, é inevitável que os grandes passos de inovação que você faz em qualquer indústria sejam feitas talvez pelos seus líderes, claro. Ou pelo menos assim deveria ser, né? A gente sabe que há histórias em que os líderes não fizeram os passos de inovação e ficaram pelo caminho. Mas eu acho que no caso da indústria da propaganda, os grandes anunciantes no Brasil, eles são os responsáveis, ou têm sido os responsáveis pelos passos de inovação. Sim, é verdade que eles ainda preferem ou olham as suas agências que cuidam do digital separado das suas agências que cuidam dos meios clássicos ou dos meios tradicionais. Não, isso vem mudando. Nem o digital, claro, estou falando entre a visão de institucional e varejo. Eu acho que esse particular eu acho superado. Isso está superado. Isso eu acho completamente superado, sem dúvida nenhuma. O que eventualmente você pode ter como é que essa integração entre a comunicação da marca e o varejo, ou produto e varejo, institucional e varejo, como é que ela se dá no digital e nos meios tradicionais. E como é que esse diálogo possa se dar. E ainda assim, eu acho que cada vez mais essa separação entre o que cabe ao digital e o que cabe ao offline, também no Brasil, vem sendo superado. O que se pensa é comunicação e não importa as fronteiras. E o impacto disso no mercado, né? Quer dizer, na remuneração das agências, como é que isso muda o relacionamento das agências com as empresas, né? Quer dizer, como é que está hoje a questão da remuneração? Muita gente falando que está indo para a questão de performance. Como é que você vê isso? Como é que está o mercado hoje? Olha, assim, a discussão da remuneração ela não é digamos, um privilégio do mercado brasileiro, evidentemente, né? Eu acho que no caso do mercado brasileiro, a gente talvez agora comece a viver com mais agudeza, né? Com mais força, né? Essa discussão. De alguma maneira, os tempos difíceis que a gente está vivendo estão trazendo isso para a mesa com mais força, né? E eu acho que a grande questão que o anunciante nos coloca é sempre assim, como é que a gente pode partilhar o risco e partilhar o sucesso? Você quer que eu te diga? Eu acho que essa é uma pergunta legítima. Eu acho que a gente não pode ter um serviço no nosso setor, no nosso segmento, que se propõe cada vez mais a estar tão vinculado aos objetivos de negócio,
do nosso anunciante, dos nossos clientes. A gente não pode ter essa pretensão e, ao mesmo tempo, continuar contando com o conforto que, eventualmente, o modelo tradicional nos dava. Veja, conforto relativo, porque também as margens vêm diminuindo ano a ano, mas ainda assim mais confortável do que uma abordagem baseada em projeto, do que uma abordagem baseada em alocação de equipes, numa abordagem baseada em participação nos resultados, nas vendas, que é mais desafiador para uma agência. É mais desafiador por quê? Porque significa compartilhar risco. Então, o que eu percebo é que progressivamente os grandes anunciantes, eles vêm trazendo para a mesa essas oportunidades e esse desafio. Como é que a gente pode estabelecer parâmetros de remuneração em que o teu sucesso decorre do meu sucesso, não é? E que, eventualmente, as dificuldades que eu possa ter de atingir os meus resultados, de alguma forma também possam ser partilhadas com vocês. Então, eu acho que é legítimo e é inevitável. É uma discussão global. Tem uma discussão que aparece de diferentes formas em cada mercado. E, novamente, essas coisas não são muito... não ocorre, enfim, de uma forma homogênea, né? Mas no caso brasileiro especificamente, em que a gente tem um modelo regulatório que foi muito bem sucedido, é muito bem sucedido sob vários aspectos, esse tema vem surgindo. Então, como é que a gente pode olhar para o modelo regulatório existente com esse óculos do compartilhamento de risco e fazer da performance uma alavanca de sucesso para a relação entre a agência e o anunciante? Eu acho que é a questão que a gente vai estar respondendo nos próximos anos no Brasil. E você acha que o modelo de comissionamento vai acabar? Não. Eu acho que ele vai coexistir com outros formatos de remuneração. Vai sobrar agência, quer dizer, as agências que vivem de comissionamento vão sobreviver? Veja, eu acho que nenhuma agência hoje que... nesse modelo? Eu acho que nenhuma agência hoje que pensa em longo prazo pensa que em 5 anos de agora, ou vamos ser mais otimistas, 10 anos de agora, ela vai estar se sustentando e mantendo suas margens apenas baseado no comissionamento. Acho que isso não é aceitável. Um modelo misto, assim. Com certeza, o componente de comissionamento estará na equação, mas outros itens vão estar na equação. E absolutamente te digo, acho que haverá necessariamente uma ideia de como é que a gente pode compartilhar risco e sucesso nessa equação. E vou te dizer mais, eu acho que essa equação de compartilhamento de risco e sucesso, ela não vai dizer somente respeito ao anunciante ou à agência, mas também aos outros fornecedores e players que estão ao redor da relação. Por exemplo, os publishers. Então, eu acho que o desafio é maior, mas ao mesmo tempo as possibilidades são muito atraentes. Mas você acha como é que entram os publishers nessa história? Quer dizer, Se você considerar que vamos chamar de media vendors, né, ou publishers, mas media vendors. Se você considerar que um grande media vendor, ele tem do seu lado uma grande audiência, tá aí. Ou seja, se você tem audiência, que é a audiência que pode ser indexada, analisada e colocada a serviço do engajamento com as marcas em campanhas específicas, então isso significa que do lado do publisher, do lado do media vendor, você tem um asset valioso que pode entrar na equação de rentabilidade e comercial do acordo que você tem entre a agência e o anunciante. Dito isso, dá para pensar em formatos em que o publisher ou o media vendor, ele também se remunera de forma variável em função do sucesso da campanha. Já tem algum publisher que faz isso? Eu não vou dizer que tem, porque eu não tenho conhecimento. Acho que há uma certa resistência, por assim dizer, a pensar dessa maneira. E eu também compreendo que existam resistências, mas eu acho inevitável e acho saudável. Uma coisa um ponto que eu queria colocar, olhando para essa remodelagem, né, do modelo de negócio, então tinha o FII mensal, né,
e a agência cobrava hora homem e fecha a conta, né? Você tá lá. O que eu já ouvi de pessoas no mercado, também indo para o outro extremo, é que, ok, a gente vai viver de projeto, só que assim, eu tenho 3, 4 agências e cada projeto é como se fosse uma mini concorrência, né? Eu queria perguntar para você quanto que também eu acho que acaba impactando até a sustentabilidade do modelo de negócio, porque começa a espremer muito a agência. Eu acho que você colocou uma palavra legal, né, que é dividir o risco. Eu nunca tinha pensado desse jeito. E acho que é isso, né, uma joint venture. Vamos chegar lá junto. Eu acho que tem 2 coisas que eu comecei a perceber olhando para a agência, é também tomar um pouco de cuidado. Não sei se as agências, eu acho que vai ter uma fase aí de ajuste, onde as agências vão ser espremidas, né, então pelo projeto, porque chega uma hora que o modelo anterior não está mais conseguindo coexistir com o modelo de projeto. Como é que você acha que isso vai se arranjar, Abel? Como é que você acha que para onde as coisas estão indo? Você acha que a cultura vai ter mais freelance? Trabalhar com exato, como é que vai ser? Então vamos lá, a resposta não é simples, tá? Mas vamos lá. Bem, eu acho que sim, a gente está vivendo uma crise nessa questão, né? Alguém já disse que crise é quando o antigo não morreu completamente e o novo ainda não nasceu por inteiro, né? Eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, a gente está numa crise, ainda convivendo com formatos mais convencionais e o que é novo e transformador ainda não nasceu por completo, né? Não emergiu por completo. E de ambos os lados, se a gente quiser pegar só esses 2 players, anunciantes e agências, né? Eu acho que os anunciantes, eles são mais resistentes do que parece, e eu falo por experiência própria. Tem muito anunciante que diz, não, nós valorizamos a transparência, valorizamos uma remuneração justa e adequada para os nossos fornecedores pelo serviço prestado. Às vezes isso é mais da boca para fora do que na prática. E eu acho que faz parte do jogo do amadurecimento também pelo lado do anunciante. Pelo lado da agência, as agências as agências tradicionais, elas se consolidaram dentro de um formato de alocação de pessoas e de rentabilização dos seus talentos muito específico, né? Em épocas que, enfim, você tinha níveis de remuneração e comissionamento muito específicos, né? O formato da alocação por projeto ou meia hora, ele é um formato estranho, tem sido, né, estranho para as agências tradicionais. E como é que você faz para criar um acompanhamento e um tracking adequado da alocação de pessoas para poder, enfim, ter certeza que você não está perdendo dinheiro, que você está numa zona de rentabilidade segura? É desafiador, porque implica num modelo comercial diferente, num modelo de custeio diferente, num formato de operação interna também diferente, né? Veja, dito isso, o que eu acho que necessariamente tem que vir para a mesa em qualquer dessas oportunidades em que você tenha muitos pitches, um pitch a cada semana, ou a disputa de uma grande conta, qual é o componente variável de remuneração que eu vou ter no meu acordo com você, anunciante, né? A gente tem na Dentsu Aegis Network algumas agências, particularmente a Isobar e a Prospect, são agências que há mais de 8 anos trabalham em formatos de remuneração variável com seus clientes, alguns de seus clientes. E é muito bem sucedido. Agora, pelo lado do cliente, exige transparência e maturidade, tanto quanto pelo lado da agência. Agora, a equação é possível, se a gente quiser encontrá-la e solucioná-la. A crise econômica do país acelera esse movimento? Eu costumo dizer que a crise é nossa amiga, em muitos aspectos, mas, por outro lado, ela às vezes coloca umas cascas de banana pelo caminho. Eu acho que ela é um acelerador, mas, em tempos de crise, a tendência é que ambas as partes fiquem muito reativas a correr riscos e muito resistentes a, digamos assim, inovar e errar. Então, é uma faca de 2 fios. Por um lado, um momento difícil nos faz poder ter um diálogo muito franco e inovador em termos de negociações comerciais com os anunciantes. Por outro lado, eles colocam, enfim, um pé no freio e não necessariamente facilitam a emergência de formatos
justos, saudáveis e adequados para as agências. Você tem, mudando um pouco a pauta, você tem muitos clientes que estão nas Olimpíadas, né? Como é que os anunciantes estão vendo toda essa crise, enfim, em torno dos jogos, do país e tudo? Houve, enfim, em relação à expectativa quando esses anunciantes firmaram esses patrocínios e hoje o gasto menor? Como é que está e qual a perspectiva para os jogos? Veja, sem dúvida nenhuma, quando alguns desses contratos que temos hoje com os anunciantes foram assinados, nós estamos falando aí do ano de 2014, né? Início, meados de 2014, a expectativa era enorme. Acho que de todo mundo. Sim. Era um pouco assim, tudo aquilo que a gente talvez não tenha feito tão bem na Copa do Mundo, a gente nós aprendemos a lição e corrigiremos e teremos uma Olimpíada maravilhosa. Veja, acho que a gente cometeu erros novos, né? No caso das Olimpíadas. Ainda assim, acho que a gente vai ter um grande evento. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ter um grande evento. O fato é que as inseguranças que surgiram no país, particularmente de meados de 2015 para cá, no cenário político e econômico, fez todo mundo colocar o pé no freio. Essa é a verdade. Então, alguns anunciantes que tinham grandes investimentos comprometidos seguiram como programado, outros anunciantes simplesmente decidiram não prosseguir com todo o ímpeto que estava previsto. A gente teve uma experiência que é muito ilustrativa com uma das nossas operações, a Postascope, que é uma empresa que ganhou a concorrência para comercialização dos espaços de mídia outdoor ao redor das propriedades das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A gente tinha uma expectativa de venda de 100% do inventário disponível. A gente vendeu 65%, 68% do inventário premium disponível. Que seria bem em volta dos estádios. É um pouco decepcionante, né? Porque quando você pensa que a Olimpíada é um evento outdoor, né? Que você pensa que você está numa oportunidade de exposição massiva, né? Como é um evento das Olimpíadas, a nossa expectativa era que faltasse inventário no fim do dia, né? Ou na vesta do evento. E teve uma queda muito importante. Então, o que significa isso? Significa que houve claramente uma contração e uma decisão de reter investimentos, porque a crise nos faz mais conservadores, porque eventualmente o ambiente político, econômico, de alguma maneira social, se você assim quiser chamar, ao redor do evento, também não parece ser muito amistoso, não é? As marcas também não querem se associar demais. E aí não necessariamente é o caso de você ter uma exposição que possa não trazer o resultado esperado. Eu não falo nem de arranhões ou de algum risco, mas enfim, que possa não trazer o resultado esperado. Então, na dúvida, cancele, na dúvida, invista menos. E tem sido esse o tom que a gente tem visto. Por outro lado, a gente fez um grande trabalho em parceria com a Microsoft para todo o desenho da experiência de uso em digital dos serviços e conteúdos dos Jogos Olímpicos. Acho que isso vai ser um dos grandes legados, né, dos Jogos Olímpicos para a história no Rio de Janeiro. O que é isso? Todos os apps e sites e serviços que você vai consumir em meio digital para saber navegar nos Jogos Olímpicos estão disponíveis ou foram desenhados e implementados por essa parceria entre Microsoft e Isobar. E essa é, com certeza, a Olimpíada mais digital, né, que a gente já teve até o momento, não é? Contando por isso tudo também com as redes sociais massivamente distribuídas no Brasil. Então, esse é um exemplo que foi muito bem sucedido. Então, assim, quando você faz o balanço, pela nossa ótica, né, quando você faz o balanço, você tem indicativos que são decepcionantes e você tem, eventualmente, entregas e realizações
que com certeza vão deixar um bom resultado. O Bradesco está... Bradesco é um dos anunciantes que segue entusiasmado. O Bradesco vem trabalhando conosco, com a McGarry Bowen, em digital e realizando muitas coisas. Fiz uma campanha da Tocha absolutamente excepcional, memorável, e segue desdobrando ela em meios digitais. E é um exemplo de um anunciante brasileiro que teve um investimento significativo ao longo dos últimos poucos anos nas Olimpíadas e que não desistiu. Mas tudo isso, enfim, a Tocha teve vários problemas, né? Teve a onça Juma, enfim, os tombos e todo mundo tentando apagar com o extintor. Quer dizer, como é que isso afetou o Bradesco? Não afetou, porque esses são eventos que, digamos assim, estão na esfera do que é anedótico, né? E o que a gente faz para o Bradesco não está na esfera do anedótico, está na esfera da marca e do que é memorável para os brasileiros, para os consumidores brasileiros, para os clientes e não clientes do Bradesco. Então, sobre esse aspecto, não influenciou.